Mais uma vez nós estamos aqui, na Fênix, explicando alguma coisa sobre a dependência química. Eu agradeço a todas aquelas visualizações que nós estamos, colocando em pauta toda semana sobre a dependência química. Hoje eu vou falar sobre o dependente químico nato, certo? Primeiramente eu fiz um esboço para explicar melhor para vocês. Existem pelo menos 3 tipos de usuários de drogas. O usuário leve. O usuário leve é alguém que usa a droga apenas por brincadeira, influência de amigos, protesto contra alguma situação familiar. Ele não se deixa levar pelo ambiente da droga. Trabalha, estuda normalmente, cria raízes, implanta a família. Quando chega o momento de assumir suas responsabilidades diante do contexto social, simplesmente abandona as drogas. Vê como existem quadros de dependentes químicos. Outro, o dependente químico psicológico. O dependente psicológico é o dependente que tem efetivamente alguma dependência, mas consegue abandonar o uso com relativa facilidade, depois de uma terapia médica ou uma desintoxicação. Muitos fazem esse desligamento através da entrega da sua vida a um poder superior. Outros, o dependente químico adicto. O quanto ao dependente químico ou adicto, denominação preferida pela instituição de narcóticos anônimos, a situação se complica. Por quê? Ele é portador de uma doença chamada dependência química, que é progressiva, incurável e fatal. Conhecida também como adicção. Tem obsessão para usar a primeira dose e quando o faz passa a sofrer de compulsão, que não consegue mais parar. Deixa a droga influir em sua vida, como a bebida também, coleciona fracassos, tem depressão, tenta o suicídio, envolve-se em crimes e falcatruas. Este é o verdadeiro dependente químico. É com ele que nós preocupamos. Mas, antes de chegar ao ponto principal, achamos conveniente fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, quais são as instituições envolvidas com a programação do programa de recuperação, tanto o DEITOP como outros programas que existem? A primeira e mais antiga, a dos Alcoólicos Anônimos, a AA, destinado especificamente ao dependente químico ou adicto que teve envolvimento com a droga ilícita. Segundo, o Al-Anon existe para cuidar dos familiares do dependente químico de álcool. C. Uma terceira chama-se Narcóticos Anônimos, com o objetivo de ajudar os dependentes químicos ou adictos que usem abusivamente qualquer tipo de droga. A quarta chama-se Naranan e destina-se aos familiares ou codependentes num linguajar mais técnico, certo? De quem usa abusivamente qualquer tipo de droga. Qual é a diferença entre o AA e o NA? O AA reconhece a existência apenas da doença presumivelmente chamada de alcoolismo. Na área da dependência química, o NA já não. Qualquer tipo que toma um medicamento a mais ou que se envolve com outros tipos de obsessão e compulsões adictivas na área da química, o NA que provém faz as reuniões deles, certo? O que é o dependente químico da adicção? Eu fiz um esboço para esclarecer melhor e para vocês entenderem melhor da área da dependência química. É uma doença com raízes mental, obsessão e física, que é compulsão. Atua em todas as áreas, física, mental e espiritual, do indivíduo.
A dependência química é progressiva, incurável e determinação fatal. Progride mesmo quando o dependente químico não está na ativa. Este que é o problema. Mesmo quando ele está em recuperação, ela vai progredindo, é igual a um diabético. Certo? Consegue apenas estacionar a doença, nunca curá-la, né? Nós nunca chegamos no prezado momento a curar a doença do dependente químico. Agora está existindo formas de buscar uma recuperação. E a doença mata, degradando, acidente de carro, suicídios, assassinatos, e que não morre tem como outros destinos, prisão ou hospício. Quarto, a dependência química, a adicção é adquirida ou hereditária. Nenhum estudo conseguiu comprovar a origem da doença, certo? Os especialistas vê, certo, na base da ciência e da base da medicina, que ela pode ser hereditária ou ela pode ser genética. Existe quarta geração para os homens e quinta geração para as mulheres. É um grave equívoco nos centros de recuperação que existem dezenas de filhos e filhas, né, de pastores evangélicos, né, ou de religiosos que usam drogas. Apesar da sua educação severa, envolver-se com drogas por causa da doença. O indivíduo já é doente. Não que ele se envolve da droga por brincadeira. Ele se envolve da droga porque é uma pessoa doente. Assim como existem milhares de lares desajustados, onde apesar de todo o sofrimento, não existem dependentes químicos adictos. Como explicar o modo operante de um dependente químico adicto? Há uma mulher muito bonita numa praia, sozinha. O homem normal olha para a mulher, sente o desejo por ela, pensa em assediá-la, mas raciocina. Lembra que ela pode ter namorado, noivo ou marido. Acha melhor ir embora para não se envolver em confusão. O dependente químico adicto já age de uma forma diferente. Sente a obsessão e a parte para o assédio impulsivamente. Só depois é que vai pensar na consequência dos seus atos, certo? Ação sem reflexão. O dependente químico, ele age primeiro, mas não reflete no que ele fez. O que são os 12 passos da programação? As 4 irmandades paralelas aplicam uma terapia chamada de programação dos 12 passos. O dependente químico pratica cada um desses passos, um por um, paralelamente, certo? Conseguindo ficar limpo. O dependente químico adicto assume consigo mesmo o compromisso de ficar sem drogas apenas 24 horas de cada vez. Não existe passado e nem futuro, existe só o hoje. Todos são obrigados a praticar esses passos? Não. Na programação ninguém é obrigado a nada, certo? Tudo é apenas sugerido. Ninguém tem que dar satisfações a ninguém, só a si mesmo, né, quando percebe que é doente. Se alguém entrar na programação para agradar ao pai, mãe, mulher, marido, a quem quer que seja, provavelmente ele vai recair. Só consegue ficar limpo quem tem compromisso consigo mesmo só por hoje. Quem dirige o AA e o NA? Ninguém. Quem dirige é um poder superior ativo que age em todas as pessoas que praticam um programa de recuperação. Qual é a religião do AANA? Não existe, certo? As irmandades são espirituais, mas não religiosas. O programa de recuperação, certo? Falam de um Deus, mas da forma que o adicto o compreende, certo? Para evitar debates teológicos ou até mesmo fundamentalistas, as irmandades chamam Deus de poder superior.
Mas o segundo, o terceiro e o quarto passo recomendo uma aproximação maior com Deus, da maneira que Ele concebe. A programação deixa claro que sem Deus não existe recuperação. 10. Todo mundo que usa droga é dependente químico? Não. Embora a programação limite-se a cuidar de quem é dependente químico, adicto, a experiência mostra que existem 3 formas do convívio com as drogas. Nenhum convívio, a pessoa nunca experimenta a droga ou depois de experimentar prefere outros caminhos, certo? Por quê? O convívio por vício, o indivíduo tem uma dependência física, emocional, não consegue lidar com seus sentimentos e depois de um tratamento terapêutico de 6 meses, ou mesmo porque resolve, certo, mudar de vida. Convívio por dependência química, o dependente adicto não consegue deixar a droga, precisa de uma terapia específica. Normalmente, só a programação de 12 passos consegue estacionar a doença dele. Como saber se alguém é dependente químico? Embora existam sinais claros, dia de hoje, que usa crack, cocaína, ou álcool, certo? O AA e o NA preferem que o próprio dependente reconheça esse fato. E admitir que tem a doença é o primeiro passo de um dependente químico. Ele tem que admitir a doença dele. Eu não posso dizer que alguém é adicto, só posso dizer que eu sou. Como levar alguém para NA ou AA? Preferencialmente, de forma alguma, você vai levar alguém para NA ou AA. O próprio dependente químico, adicto, deve reconhecer sua necessidade de procurar uma irmandade. Só se dá ajuda a quem pede ajuda. Se eu não quiser ajuda, ninguém poderá fazer nada por nós, por mim ou por qualquer um. Alanão, não, ajuda a cuidar de um adicto, a doença é contagiante. Um familiar acaba adquirindo hábitos e comportamento de um dependente químico adicto. As duas irmandades ensinam a família a cuidar de si próprio para não sofrer tanto com o adicto. Agora, claro que frequentando uma irmandade, o familiar acaba descobrindo a existência da doença, como se manifesta, e assim acaba também por agir de forma diferente junto ao dependente. No final influi na decisão do dependente procurar ajuda também. Vocês entenderam o que nós quisemos passar aqui com uma ênfase, certo? Que é natural. Muitas pessoas, e quem tiver alguma formalidade desigual ao que está escrito aqui, no qual eu escrevi procurando soluções diferentes e achei esta, pode vir nos procurar e debater com a gente, que a situação por enquanto é essa que existe na área da dependência química. Existem outros fatores na área da dependência química, mas esses fatores eu vou passando por videoterapia, certo? Todas as semanas. O dependente químico, a doença dele progride, ele acaba adoecendo a família, acaba adoecendo a sua mulher, o seu filho acaba adoecendo o pai ou a mãe, e assim por diante. Meus amigos e companheiros, estamos aqui novamente para prestar informações para vocês, a quem quer que seja, certo? Desde já eu agradeço a todos, com a nossa ênfase de ajudar a todos aqueles que precisam. Tenho os meus 2 telefones da Fênix, tem pessoas que me ajudam, temos 28 clínicas que podemos internar, aonde que eu trabalho também aqui, certo? Em Jaú também posso internar as pessoas que necessitam, mulheres, menores, pessoas que precisam de ajuda, porque essa doença, ela mata, ela está digredindo pessoas que infelizmente estão ficando
até com a sua mente confusa. Meu muito obrigado só por hoje. Eu agradeço a todos que estão nos visualizando, todos aqueles que estão nos aceitando para poder melhorar o nosso país, né? Para que essas crianças se firmem no estudo, no trabalho, certo? E se firmem para ser uma pessoa melhor. Meu muito obrigado. Qualquer pessoa que precisa falar com a gente, estamos à sua disposição, certo? Em qualquer situação, certo? Que não é só o dependente químico usuário, tem pessoas que sofrem de doenças emocionais muito severas e que precisam ajuda da base da terapia, né? Eu, como psicoterapeuta, trabalho também com pessoas, certo? Que têm aquelas doenças da depressão, que são deprimidas, pessoas que não têm a mente positiva, né? E nós temos variações de situações em que nós podemos ajudá-los. Meu muito obrigado e que essa semana seja uma semana de força para todos.